Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista. Lembrando que estamos ao vivo também pela internet. Falamos aí para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos, hoje o Baixada Esporte vai homenagear mais um ícone, não só do Santos, mas do futebol mundial. Trata-se do nosso querido Edu, o maior ponta esquerda depois do Pepe do mundo. Vamos lá, Pepe. Apitou Armando. O melhor futebol do mundo no 13. E Edu confirmou que toda a preparação feita ele haveria de transformar no gol número 2 do Santos. E como o senhor Pepe diz, né? Depois de mim, o Edu é o maior do mundo. Quero mandar um grande abraço também ao senhor José Macia, nosso querido Pepe, que está acompanhando também o nosso Baixada Esporte. Meu caro Guido Bortolomazzi, hoje Edu, hein? Meu Deus do céu, como jogava a bola. Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, mostrando aí mais um craque do Santos, né? Como ele jogava a bola, era uma coisa impressionante o quanto ele jogava, né? O Edu, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores pontas do futebol mundial. Foi até injustiçado na seleção brasileira, porque deveria ter oportunidades, mas numa seleção rica de tantos talentos, o Zagallo deveria encontrar um espaço para ele naquela seleção. Edu sempre foi um dos principais jogadores do Santos e marcou época e marcou história no time da Vila Belmiro. Meu caro Edu, muito obrigado pela sua participação. Para nós é uma honra homenageá-lo hoje, uma homenagem singela, mas uma homenagem aqui de todos nós do Baixada Esporte. Seja bem-vindo e a nossa primeira pergunta, né? Como é que você surgiu na Vila Belmiro? Fale um pouco do início da sua carreira. Boa tarde, Edu. Alô, pessoal do Baixada Esporte. Tudo de bom para vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, a minha chegada no Santos, eu vim treinar em 64, mas em definitivo eu vim em 65. A convite do Pelé, né? Meus dois irmãos mais velhos jogaram e ele perguntou, uma visita em Bauru, a minha irmã, como nós, amigos de família, ele perguntou se tinha mais alguém na família que jogava, então minha irmã falou que tinha um garoto lá que era ponta esquerda que podia dar alguma coisa, e ele me pediu para que eu viesse treinar. Eu vim nas férias escolares, né, de 64 e fui bem nos treinamentos, mandaram que eu voltasse em janeiro de 65. Cheguei em janeiro de 65 e aí tudo começou. Fui convocado para a seleção juvenil, seleção de novos, sem ter mesmo jogado com o infantil, que eu tinha idade, né? E com o juvenil. Então, um começo assim muito legal, muito marcante. Ô Guido, imagina a cena. Você leva o seu filho com 15 anos de idade e vai na Vila Belmiro ver um jogo de futebol. Aí você olha lá e fala pro teu filho assim, tá vendo? Olha lá, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Aquele menino Pelé havia sido bicampeão mundial, Copa de 58 e Copa de 62. Aquele mesmo time que você está vendo ali jogando, acabou de conquistar o bicampeonato mundial de clubes, o de 62 e 63. Aí você fala pro seu filho assim, tá gostando de ver, filho? Ele fala, pai, me dá uma chuteira com 15 anos. Eu não só treino, como você titular desse time aí. E o ano que vem eu vou para a Copa do Mundo. Você acreditaria, Guito? Se eu fosse o filho dele, o pai dele, eu acreditaria. Vem daquela máquina ali, fala, pô, filho, eu vou acreditar no você meu é filho. otimista, mas vai ser otimista assim lá na Eslovênia. Guito. Eu vou acreditar no meu filho. Se ele está falando que vai fazer isso, vou torcer para ele fazer. O pai acabou torcendo, né? Acreditou no Edu e o Edu foi o que foi no time do Santos. Tanto é que ele botou a camisa 11 e depois acabou sendo titular e foi para a seleção brasileira e conquistou o tricampeonato paulista e muitos títulos com o Santos com a camisa do Peixe. Muito bom. Ô Edu, você era moleque? Já jogava muito? Tanto é que com 15 anos você já estava nessa máquina, imagina. Em quem você se espelhava, Edu, quando era moleque? Você falou, não, esse cara, você era moleque, não devia ver, ouvir jogos e tal. Em quem você se espelhava? E realmente eu tenho vários ídolos, né? Mas na época o maior era o Pelé, claro, e o Garrincha, o qual me inspirou
aos dribles. É lógico que a habilidade, essa coisa do futebol, isso é nato, mas você pode aprimorar, e foi com isso que eu fiz. Aprimorei meus dribles, né? Balançava e eu tenho um toquezinho na bola, que ela passa por cima do pé do adversário, no espaço pequeno, eu posso até driblar, porque eu até brinco com o pessoal, né? Porque a canela não dobra, e a bola passa realmente por ali. Então isso daí ficou tudo mais fácil para mim. Pois é, aí aquele drible, né, que ninguém segurava, o nosso Edu, o infernal Edu. Como dava trabalho para os zagueiros, né, Guido? Era complicado você marcar o Edu, né? Tinha jogadores que tinham dor de barriga um dia antes, quando falavam que ia enfrentar o Santos, e sabiam que pela ponta esquerda estava o Edu. Porque a maneira como ele jogava, ele se posicionava, do jeito que ele pegava na bola, a velocidade que ele tinha, e aqueles dribles que quando ele arrancava, ele parava, o zagueiro passava que nem um trator. Não tinha como frear. E ele fazia essa jogada com muita maestreza. Isso daí fazia com que todas as jogadas de linha de fundo eram perigosas. E o Edu fazia com que o ataque do Santos, né, na velocidade, chegava muito forte para fazer os gols e principalmente com os cruzamentos dele. Olha aqui, Baixada Esporte volta daqui a pouquinho. Vamos continuar batendo papo com o Edu, o maior ponto esquerda depois do Pepe do mundo, né? E essa homenagem justa e merecida para o Edu, que é um dos grandes jogadores do mundo. A gente volta já já, segura aí. Baixada Esporte está de volta homenageando Edu, depois do Pepe, o maior ponta esquerda do mundo. Olha, quem está acompanhando a gente, e é de longe, é lá da Armênia. Fã da seleção brasileira, fã do Pelé. Quem é que está na Armênia acompanhando o Baixada Esporte ao vivo pela internet, Guilherme? Pô, foi uma satisfação muito grande a gente hoje manter contato com o Tigran. O nome dele é Tigran, ele mora na Armênia, ele é fã do Pelé. Quando ele viu as fotos do Pelé, viu o Baixada Esporte, falou, ó, já assistiu o programa em homenagem ao Pelé, fiquei maravilhado mais uma vez e estou curtindo vocês agora, estou ao vivo assistindo o Baixada Esporte. Tigran, um abraço para você que está aí na Armênia, é para nós uma grande satisfação. Um abraço lá para o Faustino também, essa galera inteira, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Edu, molecão ainda, 15 anos. Hoje em dia, 15 anos joga só no infantil, tá? Máximo juvenil e olha lá. E você tinha Pepe e Abel, que jogava demais. Como foi para você substituir esses dois cracassos de bola na Vila? Diz aí, Edu. E chegar aqui no Santos, né? Querendo um lugarzinho ao sol. É lógico que todo mundo sonha em jogar na equipe do Santos. Naquela época, mais ainda, entendeu? Então, você chegar aonde tem o ídolo maior, que era o Pepe, pô, era um orgulho para mim, sabe? Treinar, ficava olhando ele bater na bola, e após os treinos ele ficava me ensinando a bater na bola. Mas eu substituí mesmo foi o Abel, que era um ponto esquerda fantástico. Então o Santos era um dos clubes que tinha 3 jogadores depois a nível de seleção, porque eu fui convocado para a seleção e o Abel também já tinha sido convocado. O Pepe, todo mundo sabe, bicampeão mundial, aquele chute potente dele, aquela bomba, né? Então, para mim era um orgulho estar ali ao lado deles. Eu ficava no banco, né, esperando a vez para entrar nos treinos com o treinador Lula e ficava admirando aquilo ali, né? Era uma beleza, uma grandeza, porque era o sonho, acho que de qualquer jogador de futebol profissional na época, era jogar no Santos. Talvez nem tanto a seleção brasileira, mas jogar no Santos todos queriam. E o Edu fala com muito carinho, né? Sobre Abel e principalmente sobre o nosso querido José Macia, o Pepe. É como se fosse o discípulo falando ao mestre com carinho. E o Pepe também fala do Edu aqui no Baixada Esporte. Vamos ouvir. Talentoso, driblador, bom chute, excepcional pessoa. Imagine você estar ao lado dos caras que foram campeões mundiais. Jonas Eduardo Américo. Puxa vida. Grande ponteiro esquerdo que me sucedeu no Santos Futebol Clube, habilidoso, inteligente, goleador. Inclusive,
chutava bem com a perna direita também. Às vezes eu usava na ponta direita, eu pesquisava mais ou menos assim, onde está o lateral mais fraco que a gente pode ganhar o jogo. Aí colocava o Edu lá em cima dele. Eu, inclusive, tive ocasião de colocá-lo às vezes na meia esquerda. O Edu tinha muitas condições de, inclusive, ocupar a camisa 10 quando o Pelé parasse, né? Mas ele preferia jogar nas pontas. Até hoje a gente se encontra, bate aquele papo gostoso. João Redor da América é fera, uma mistura de dois pontas excepcionais. Os dribles fantásticos de canhoteiro e a bomba de Pepe, José Bacia. Edu, Jonas Eduardo Américo, meu amigo, parabéns por ter sido o segundo melhor ponto esquerda de toda a América Latina. Fera, número 11 e às vezes 16. O Pepe fala brincando, era 16, porque ele fala, não, o maior ponta fui eu. Depois é o Edu, meu caro Guido Bortolomé. E ele fala que ele foi o maior artilheiro do Santos. Que o Pelé é de outro planeta. É de outro planeta. Então, o seu Pepe é o verdadeiro rei do Santos, né? Depois do Pelé, porque é o seguinte, a gente fala toda hora, o Pelé foi um extraterrestre, que ele mesmo fala, né? Veio de outro planeta e acabou fazendo tudo o que fez. Ninguém Então é o vai seguinte, alcançar num ele. reinado, numa monarquia, o rei manda que é o Pelé. Mas o primeiro-ministro, príncipe. o primeiro-ministro é o Pepe. É o Pepe. Falou, tá falado. E o seu Pepe é o seu Pepe. Bom, Guido, vamos continuar essa trajetória aí, falando muito com o Edu, que é essa lenda viva, né? Você sabe o que eu gostaria de saber dele? O que você queria saber? Se ele se recorda do primeiro jogo como profissional. Uma boa pergunta, Guido. Boa pergunta. Ô, Edu, dá para lembrar qual foi a sua estreia como profissional do Peixe? A emoção maior foi quando eu vesti a camisa do Santos pela primeira vez no jogo. Eu fiquei no banco contra a Portuguesa de Esportes no Pacaembu. E eu entrei, faltando acho que uns 15 minutos mais ou menos, e entrei pelo lado direito, na ponta direita. E aí é que eu digo a inteligência e a capacidade de um treinador. Que o Lula falou, você vai entrar pelo lado direito. E eu entrei pelo lado direito. Como eu tinha facilidade de drible, então se eu fosse mal, ele tinha uma justificativa. Mas como eu já fui bem naquele jogo, então as coisas se tornaram bem mais fáceis para mim. Mas foi um orgulho muito grande, estava realizando um sonho de garoto. Porque quando eu garoto, eu torcia para o Santos e torcia o Botafogo do Rio, porque eu via duas equipes que davam um espetáculo. Do lado, Pelé, Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe, Zito, Mengalvio, entendeu? Aquele timaço Lima, aquele timaço do Santos. E do outro lado tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, então um timaço. Então eu gostava de ver espetáculo, que eu sempre gostei. Então, para mim foi um orgulho quando eu vesti aquela camisa do Santos. Ô, Guido, você vê como idade não tem esse negócio de época. Não. Se o cara é talentoso, ele pode ter 15 ou 20 anos, não importa. Com 15 anos ele já colocou no time lá que é aquela máquina. Ah, mas jogava ao lado de uma máquina. Tudo bem, mas se não tivesse qualidade, o Pelé ia olhar pro Coutinho, o Coutinho pro Pepe e falar, pô, esse moleque aí, amigo, é brincadeira, né? Então, cara, quando tem talento, joga. Esse negócio do treinador falar, não vou pôr para não queimar, só queima quem não tem qualidade, Guido. É verdade. Agora você fica imaginando e passa pela sua cabeça ele jogar naquele time que tinha aquela máquina de fazer gols, o melhor time do planeta, e ele entra na equipe ao lado do Mengalvio, do Coutinho, do Pelé, do Pepe, do Carlos Alberto, do Zito também. Você vê só fera num time daquele. E ele, com 17 anos de idade, é convocado para a seleção brasileira. O que passou na cabeça do Edu essa convocação, Edson? Eu queria saber, como é que você meninão, mal entrando no time ainda, e de repente, olha, convocado Edu para a seleção. Como é que foi essa sensação aí, Edu? Conta pra gente. Quando veio a convocação para a seleção brasileira, aí aquilo ali para mim foi o marco, né? Nós estávamos no aeroporto em
em Congonhas, né? Nós estávamos indo para Belo Horizonte para disputar um torneio lá, acho que era Cruzeiro, Atlético e América de Minas. E eu me lembro muito bem que o Beraldo, né, chegou para mim e, pá, Edu, parabéns e tal, aquela festa toda. Você foi convocado. Eu falei, pô, Beraldo, tantos jogadores aí experientes para você tirar uma onda, você vai tirar uma onda comigo, né? E de repente havia acontecido mesmo aquilo. Mas eu fiquei muito surpreso porque eu havia feito apenas 7 jogos pela equipe principal do Santos, entendeu? Então eu acho que eu apresentei tudo naqueles jogos para ter sido convocado, ter meu nome lembrado, né? Então eu, no aeroporto, saí de perto ali da galera e tal, e tinha um senhor ali ouvindo o rádio para ouvir os nomes dos convocados. E eu perguntei para ele, falei, quais os jogadores do Santos que foram convocados? Ele já tinha visto a delegação, né? Aí ele falou, tal, não sei o que e tal, até convocaram um garoto aí, um tal de Edu e tal. E quando ele falou aquilo, eu fiquei parado ali. Não consegui mover minhas pernas. Bambearam, porque a maior alegria e realizar um sonho. E sair dali direto para um orelhão, para ligar para o meu pai, para dar essa notícia para ele. E ele já estava sabendo. Então foi maravilhoso, porque eu chorando aqui, ele chorando lá em Jaú, e quando eu cheguei para encontrar o grupo, todo mundo veio, me abraçou, me levantaram, foi uma festa danada, porque a equipe do Santos era, e acho que até hoje é, uma família. Olha, Guido, é importante que o Edu coloque esse negócio de seleção brasileira de 66. O telespectador vai falar, puxa, mas ele jogou muito pouco tempo no Santos como titular para ser chamado. Sabe o que levou o Edu a ser convocado? Foi um jogo que o Santos fez contra o Bangu. O Santos jogou com o Bangu, o Edu arrebentou com esse jogo e marcou 2 gols. Aí os caras da imprensa carioca, porque lá antigamente a imprensa carioca é quem manipulava com o treinador, era tudo Rio de Janeiro. Falou, meu Deus do céu, esse moleque aí tem que estar na seleção da Copa de 66. Foi convocado prematuramente? Não. Foi convocado porque tinha muito talento. E não precisou fazer 30 partidas do Santos, não. O pouco que jogou, essa partida específica com o Bangu, que ele detonou o Bangu e ainda marcou 2 gols, foi o suficiente para os caras olharem e falar, esse menino tem que vestir amarelinha, Guido. É, porque é o seguinte, você imagina aquela época, da década de 60 até a década de 70, né? Você vê a safra de craques que o Brasil tinha. A qualidade da seleção brasileira, os jogadores que eram convocados para a seleção brasileira. Você vê as próprias seleções de 58, de 62, de 66, vê a qualidade dos atletas que faziam parte da seleção. Era tudo top. Então, para você ser convocado para uma seleção, você tinha que ter talento. E muito embora, né, às vezes tem um jogador um pouco mais veterano, estava sendo convocado, já tinha uma experiência, fala, pô, tudo bem, esse merecia. Agora você pega um garoto de 17 anos de idade, né, saindo ainda dos juniores ali, mas já jogando no time principal do Santos, e você convoca ele para a seleção brasileira, era o reflexo do Pelé, era o espelho do Pelé. A idade do Pelé, foi convocado também com 16, 17 anos o Pelé. E aí você vê o Edu, pô, outra vez, é mais um raio, caiu mais um Pelé na Vila, e é esse aí que está sendo convocado de novo? Não é brincadeira não, cara. Você vê o que o Santos representava para o futebol brasileiro. Agora, você falou, o Pelé tinha ainda 17 anos, o Pelé foi convocado para a Copa de 58. O Edu tinha 16 para 17 anos, foi convocado para a Copa do Mundo de 66. Em 2010, o Neymar arrebentando com o Paulo Henrique Ganso, com 17 anos. E o Dunga falou o seguinte, não, você é seu moleque, você tem que tomar mamadeira, chupetinha na boca, eu não vou levar para uma Copa do Mundo. Você vê como são os valores diferentes, né? Não, cabeças diferentes. Não é valor. Aí não tem valor, aí tem capacidade de entender, capacidade de enxergar, né? Capacidade de confiar. Ele não teve essa humildade, porque o Dunga era um pé rachado, você entendeu? Não acreditava no talento. Agora você vê a seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira de 66, olhava e falava, como eu não vou levar o Edu? O garoto tá arrebentando, tá jogando muito, e outra coisa, ele joga no esquadrão lá. Ele não joga no Zé das Couve.
Ele joga no esquadrão do time do Santos. Eu tenho que levá-lo para a seleção. Ao contrário do Dunga, né? O Dunga era um pé chato. Vai entender de Neymar e de Ganso na época? Não sei o que eles poderiam fazer, mas era um talento que deveriam ter ido. O Edu, você falou no início do programa que quando veio para o Santos, você veio mais ou menos através do Pelé. As famílias se conheciam e tal, e o Pelé praticamente é que te trouxe aqui para a Vila Belmiro. Eu gostaria de saber qual foi a sua reação, qual foi a sua emoção ao jogar ao lado desse maior jogador de todos os tempos, que é o Pelé. E além disso, se naquela época o Pelé, por ter trazido você inclusive, dava conselhos, falava algumas coisas para você. Como é que foi isso, Edu? Conta pra gente. E eu realizei um sonho, que foi jogar ao lado do Pelé, maior jogador de todos os tempos. E para mim, então, para minha felicidade maior ainda, foi porque foi ele que me apresentou, ele que me trouxe. E eu me lembro muito bem das palavras dele, quando ele me apresentou no Santos. Ele falou, olha, Edu, é o seguinte, não era nem Edu, era Eduardinho, ainda porque em Jaú era Eduardinho. Olha, não é porque é o Pelé que está te apresentando que você vai ficar no Santos. Então, eu falei, não, pode deixar comigo, porque a coisa que eu mais quero é jogar futebol. E, de repente, pouco mais de um ano, eu estou ao lado dele, jogando ao lado dele. Então, isso daí é a alegria e o sonho de todos os jogadores. E eu me sinto um cara privilegiado, honrado por estar ao lado dele, ouvir os conselhos que ele me deu. Passava muito conselho para mim, Edu, se cuida, após os jogos, né? Às vezes o pessoal saía, não, vai para casa dormir e tal, descansa. E isso daí eu levei muito a sério. E isso daí me ajudou muito, porque o Santos era um time que jogava muito, fazia muitos jogos, viagens e tal. E eu participava de quase todos os jogos, porque eu, graças a Deus, sou um jogador privilegiado, nunca tive uma lesão séria que me afastasse por muito tempo dos gramados. E isso tudo me ajudou muito. E eu ouvi os conselhos dele. Então ele dizia, olha, se cuida, e quando você tiver uma facilidade, vai em cima, deita e rola, porque é teu nome que vai ficar por aí. E realmente eu fazia tudo aquilo. Agora você imagina, né? Você ser padrinho, ou afilhado, né? Ter um padrinho como o Pelé, era a mesma coisa que um cientista saindo da universidade encontrasse com Einstein e o Einstein chegasse para ele e falasse, eu vou te encaminhar, você o seu padrinho. E o Pelé foi padrinho do Edu. Mas um padrinho consciente. Não, o Pelé um falou pra padrinho. ele, não é porque eu estou te trazendo que você vai ficar. A sua permanência depende de uma única coisa. A sua capacidade técnica e o seu talento. Mas não você acha que o Pelé... amigão, não é porque Pelé, não. Mas você acha que Malinha o Pelé... aí, ó, tchau. Mas você acha que o Pelé ia queimar o filme dele? De indicar alguém que não jogasse bola, Certo. cara? Eu já indiquei e queimei meu filme uma vez. Não, mas você não é o Pelé, pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora você vai lá, o Pelé chega e fala lá pro técnico do Sussó, põe um menino aí pra você ver só o que ele joga. Aí ele chega pro Edu e fala, ó, não vai me decepcionar, hein? Não vai me decepcionar. Aí eu vai ser... Jogava muito, né? Agora, veja só, né? A alegria também, não só do Edu. O Edu falou, pô, foi uma realização, um sonho, jogar ao lado do rei. Mas a realização e o sonho também do Pelé. Porque imagina, o Pelé falou, eu trouxe um menino. Esse menino já está jogando comigo no time principal. E as tabelinhas ali parecia que era feita, né? Telepaticamente. Vamos ver um pouquinho Pelé e Edu em campo. Vamos lá. Palmeiras. 25 do capitão Toninho, atenção. Agora Pelé. Limpo e... melhor futebol do mundo no Brasil! Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Defesa do Corinthians esburacada, lá vai Pelé. Edu, Pelé, tabela funcionou, olha a canhota. Melhor futebol do mundo no 13! Levou ao Vacir, cortou também e Edu fazendo sensação. Melhor futebol do mundo no 13!
quebrou a espinha. Olha, eu vou te falar um negócio, às vezes a gente vê esses jogos antigos, né? E vê o que os jogadores do Santos faziam. Né? A qualidade do drible. Você viu que ele deu 2 cortes no lateral, veio o zagueiro e deu um corte, o zagueiro quebrou a espinha ali. No mínimo ficou, depois que acabou o jogo, foi no departamento médico, ficou fazendo fisioterapia um bocado de dia lá, porque a espinha dele entortou. E a qualidade que ele faz, o drible entra na área, bate de canhoto, já mete no ângulo e faz o gol. Quer dizer, eu volto a repetir, eu estudava com o Marco Antônio, o irmão do Zé Maria. Quando jogava Corinthians e Santos, ele falava para nós na sala dali, meu irmão, essa madrugada, não saiu do banheiro. Por quê? No dia seguinte ia enfrentar o Edu. Esse lateral que ele deu um passeio chama-se Alvacir. E já que estão falando de lateral, como ele falou em Zé Maria, uma pergunta legal e curiosa, meu caro Edu. Você enfrentou ao longo da carreira muitos laterais, não só do futebol paulista, carioca, mineiro, gaúcho, não só brasileiros. Qual foi ou quais foram no Brasil? Não vou nem colocar de fora, porque de fora também tem jogador que a gente não conhece. E você talvez tenha enfrentado e a gente não vai lembrar. Mas no Brasil, qual ou quais aqueles laterais você falava assim, olha, embora eu vá levar melhor, esses caras também vão me dar trabalho. Quem são, Edu? Você sabe que jogar no Santos, todo mundo queria vencer a equipe do Santos. E nós pegávamos adversários, às vezes, né, alguns viris, né, que chegavam junto, queriam dar pontapé. Mas eu peguei vários laterais muito bons, né, Zé Maria, Fulan, Eurico, peguei lá no norte, né, Gena, Louro, peguei vários laterais muito bons, mas o que mais mesmo era complicado mesmo era Zé Maria e Eurico, porque eles marcavam bem e se bobeasse iam para o ataque, principalmente o Zé Maria, ia para o ataque, fazia cruzamento, podia originar em gol do adversário, isso daí havia cobrança lá atrás, tem que acompanhar o lateral e tal, e eu não era muito de acompanhar o lateral, eu acompanhava até o meio de campo, e depois eu deixava a incumbência para alguém ali, mas quando pegassem a bola seria lançada para mim, que era o nosso contra-ataque, que era realmente fantástico, e era mortal, porque se eu pegasse a bola eu ia para o gol, eu posso passar pelo adversário uma vez e ir para o gol, não sou aquele ponta de driblar e voltar, o meu objetivo era o gol, ou eu fazia o gol, ou proporcionava a jogada para alguém fizesse esse gol. Então, os laterais eram difíceis, né? Porque havia jogos em que eles venciam e jogos que eu vencia. Graças a Deus, a maioria eu venci. Aí, portanto, Zé Maria do Corinthians, Eurico do Palmeiras, né? Luiz Pereira, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Quer dizer, o Eurico foi um cara que jogou muitos anos no Palmeiras e reconhecido pelo Edu como um dos grandes marcadores dele, hein? Porque naquela época o Palmeiras também tinha uma grande equipe, né? Então você era aparelho jogar contra o Palmeiras. Quando ele fala do Zé Maria, eu me lembro, porque o Zé, quando veio da Portuguesa de Desportos para o Corinthians, o Zé Maria era um dos destaques do Campeonato Paulista, era a revelação do campeonato, do futebol brasileiro na época. O Corinthians acabou contratando ele da Portuguesa, e ele, quando jogou no Corinthians, um período longo que ele ficou no Corinthians, ele sempre foi, como o próprio Edu falava, ele era um jogador que ia muito à linha de fundo, ele era muito jogador de ataque. E aí é que o Edu tirava vantagem, porque o Edu pegava a bola na intermediária ali, e a velocidade que ele tinha era difícil. Só que o Zé corria muito também. O Zé tinha muita velocidade. E o Eurico era o marcador nato, né? Aquele jogador que marcava duro. Baixada Esporte homenageando Edu, depois do Pepe, o maior ponta esquerda do mundo. É uma parada muito rápida, mas antes 2 recados. O primeiro que eu vou dar é da Top Center. Deu pane no teu celular? Não se preocupe. Liga na Top Center. Eles vão mandar um técnico aí, vão fazer a avaliação do problema e você, aceitando, falou, tudo bem, o orçamento está aprovado. Eles arrumam, traz de volta e você fica tranquilo. É só ligar 988-015626. Top Center há 10 anos no mercado. E a outra é da Cacau Center. Falou em festa, falou Cacau Center. Mais de 40 mil itens. Eu vou colocar algumas ofertas que você não encontra em lugar nenhum.
Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Uma paradinha, voltamos já já com Edu, o grande Edu, daqui a pouco. De volta a Baixada Esporte, homenageando o Edu, depois do Pepe, o maior ponta do mundo. Edu, você foi tricampeão, 67, 68 e 69. Desses 3 aqui seguidos, qual foi o mais difícil de ganhar? Por favor. Nós fomos, né, tricampeões mundiais e realmente foram jogos muito difíceis naquela época. E esse campeonato, o primeiro campeonato meu, que nós vencemos, né, foi em 67. Esse eu achei mais complicado pelo fato de nós termos que disputar uma partida extra contra o São Paulo. E tudo saiu tão bem que acho que 7 minutos, no máximo 10 minutos de jogo, estava 2-0 para o Santos e eu havia já feito um gol. Eu fiz um e o Toninho fez o outro. Então, eu acho que esse foi o campeonato assim, o mais difícil. Porque o de 68, que foi o bicampeonato, eu acho que foi relativamente fácil. Eu acho que nós ficamos 8 ou 9 pontos, não me lembro quanto, de diferença do segundo colocado. Então, foi um campeonato fácil para que nós vencêssemos e vencemos. E o tricampeonato já foi um jogo contra o São Paulo também, no Morumbi, se não me falha a memória, e terminamos o jogo no Morumbi, tricampeões paulistas. Então, eu acho que não tem campeonato fácil. Você pode fazer com que ele se torne fácil vencendo os seus jogos. E quando jogava em casa, o Santos não dava moleza para o adversário. Normalmente, o time que descia a serra, quando subia, meu amigo, infelizmente, eles subiam com um saco de gol nas costas. 4, 5, com certeza. E aquele time nosso não tinha preguiça de fazer gol. Ô Edu, já que você falou que 67 foi o mais difícil, e você fez até gol, a produção dá um presente para todos nós. 67 foi assim o título que o Santos ganhou. Põe no ar. Cláudio recolhe o Clodoaldo. Clodoaldo faz o passe na esquerda para Rildo. Rildo vai descendo, avança demais. Walter fica sozinho na ponta direita. Ele deixou para Edu, levantou para Pelé. Pelé dá para Toninho, sai Picasso, choca-se com o dianteiro, entrou Edu, chutou. Gol! Torcida brasileira. Sai Picasso, choca-se com Toninho. O goleiro fica fora de ação. A bola sobra para Edu na corrida, chuta da esquerda para a direita. A bola entra no canto oposto e cai lá no alto na caçapa São Paulina. O tempo passa. 9 minutos e 35 segundos de partida. Edu, número 11. 1 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira. Bom, o tricampeonato 67, 68, 69, essa máquina do Santos é de 67. 69, Edu, você foi convocado para a seleção brasileira e era titular com o técnico João Saldanha. Você foi eleito, na época, o melhor ponta das eliminatórias da Copa do Mundo. Mas em 70, você ficou na reserva. O Rivelino acabou sendo titular. Então eu gostaria de saber como é que você fala desse momento de Copa do Mundo, você era titular nas eliminatórias, e qual é a sua relação com o Rivelino, que ficou como titular no seu lugar, Edu. Então, aí vieram, né, com esses jogos todos, vieram as eliminatórias, aí nós fomos convocados, o Saldanha convocou, falou, essas são minhas 22 feras, e quando ele me convocou, né, na chegada, na apresentação, aí ele falou, Edu, você vai ser o titular, só que eu quero o Edu jogando como joga no Santos. Aí aquilo ali para mim foi uma maravilha, né? Não tinha que voltar para marcar, mas eu voltava para marcar, só que eu voltava até o meio de campo. Depois dali eu ficava livre, esperando uma bola lançada para que houvesse um contra-ataque, como aconteceram diversas e diversas vezes. Mas aí esses jogos para mim, das eliminatórias, foram maravilhosos, tanto é que eu fui considerado o melhor jogador, o melhor da seleção
e melhor ponta esquerda do mundo, que eu fui considerado 2 vezes, em 68 e 69, respectivamente. Então, para você ver que era um ataque fantástico que nós tínhamos, né? Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. É lógico que depois vieram os jogos da Copa do Mundo e houve a mudança do treinador. E na chegada do outro treinador, nós estamos aqui reunidos, esperando. E quem está do meu lado, que nós somos praticamente como irmãos, né? Eu, Rivelino, Clodoaldo, Paulo César, Zé Maria, nós estamos sempre juntos. Ado. Então, e aí eu viro para o River e digo, não jogo mais. E realmente, infelizmente, não joguei mais. Mas o River aproveitou bem a oportunidade que ele teve. Mas isso daí foi num jogo lá no México. E aí o River foi muito bem, e no esquema que o treinador queria, tinha o Paulo César e o Edu, que eram os 2 pontas, né? Porque o River até então era reserva do Gerson. Só que chegou lá, o treinador mudou tudo e ele se encaixou, e com a bola que ele joga, com certeza, sabíamos de que iria dar certo. E outra coisa, o Rivelino, no programa Cartão Verde da TV Cultura, também falou o sentimento pessoal que ele tem pelo Edu. Vamos ver. Ele não jogou nada. E a vida tem uma coisa interessante com o Edu, né? Para mim, o que eu falei, o maior ponto esquerda que eu vi jogar na minha vida. E tive o prazer, a felicidade de jogar ao lado dele. Quando o Saldanha saiu da seleção, o Zagallo assumiu. 69. Porque o Edu tem uma vivência desde 68, que ele tem essa amizade, e ele para mim é meu irmão, eu considero o Edu meu irmão. Aí eu estou sentado com ele na apresentação do Zagallo, e ele foi considerado o maior jogador da eliminatória 69. Aí o Zagallo, pai, falou e virou para mim, falou, Riva, fala, Edu, não jogo mais na seleção. Eu falei, pô, Edu, para com isso, como é que você não vai jogar? O esquema vai me matar. E realmente matou, porque o Zagallo gostava. E por coisa do destino, eu ainda fui jogar no lugar dele, porque naquela altura do campeonato, eu nunca me via jogando na ponta esquerda. Eu acabei jogando no lugar do Edu e o Paulo César, os 2. Em vez em quando eu estava jogando, em vez em quando eu olhava para o banco, estavam os 2. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui com esses 2 monstros? Porque o Paulo também era outro jogador fantástico. Eu respeito o Rivelino pelo Edu, né, Guilherme? Mas o Zagallo acho que não gostava do Santos. O Zagallo não gostava do Santos. Porque ele matou o Pepe na Copa do Mundo, de 62, 58, 62, e depois matou o Edu na Copa de 70. Porque o Edu, sem dúvida nenhuma, é considerado o melhor jogador do mundo, ponta esquerda, o melhor ponta do mundo, ele não utilizou o Edu na seleção brasileira. Por quê? Porque é o esquema tático do retranqueiro, o Zagallo, que deu certo, porque aquela seleção era um monstro também, só tinha craque naquela seleção. O Edu, em 73, você foi campeão paulista, mas uma lambança num jogo com a Lusa do Carindé. Como é que foi essa decisão? Conta pra gente aí, Edu. E tem aquele título, né, contra a Portuguesa, incrível, não dá para entender como é que um árbitro, né, da categoria do senhor Armando Marques pudesse errar uma contagem. Fomos para as penalidades máximas, nós cobramos 3, a Portuguesa 3, portanto faltariam 2 para cada equipe. Sendo que nós tínhamos feito 2 gols, né? O Carlos Alberto fez o gol, o Edu fez o gol, o Zé Carlos, infelizmente, havia perdido, mas só que a Portuguesa perdeu os 3. E nós tínhamos, eu só não lembro nas sequências se seria o Brecha ou o Léo Oliveira que ia cobrar o 4º pênalti. E o 5º, tu sabe que seria o Pelé. Então, a chance da Portuguesa empatar, tudo bem, tinha chance, mas eram mínimas. Entendeu? E aí, quando o Armando Marques tentou consertar o erro, foram buscar a Portuguesa. Cadê a Portuguesa? Já está no Canindé. Então, desse jeito, não dá para continuar. Então, foram decretados, né, os 2 campeões paulistas, tal, mas eu não acredito que a Portuguesa vá dizer que eu fui campeã paulista. Não,
eu acho que nós tínhamos todas as chances de sermos os campeões sozinhos. Mas dividiu o título, está de bom tamanho. Portuguesa foi campeã também. Valeu, um abraço. Para você que não lembra, o Baixada Esporte, vamos trazer de volta essa emoção do título de 73. Vamos lá. 130 mil torcedores foram ao Morumbi ver a decisão do Campeonato Paulista. O título estava entre o Santos e a Portuguesa. Desde o início, liderados por Pelé, os jogadores do Santos mais experimentados jogavam com tranquilidade. Na Portuguesa não acontecia o mesmo. O time apenas se defendia e todos estavam nervosos. O Santos foi sempre mais ofensivo. Pelé queria esse título, talvez o último de sua carreira, e jogava como nos melhores tempos. Veio a segunda etapa e o Santos continuou dominando, mas estava difícil vencer a bem plantada defesa adversária. Em lances isolados, principalmente na cobrança de faltas, a luz ameaçou. Pelé quase acerta. Terminado o tempo normal, 30 minutos de prorrogação. A Portuguesa tinha mais juventude e melhor preparo físico. E apesar de seu futebol tímido e inseguro, podia ter decidido neste lance. E a decisão teve de ser por pênaltis, com o Santos perdendo o primeiro. E a Portuguesa também. Já o segundo, o Santos faturou. E novamente a Portuguesa perdia. Outro que o Santos acertou. E a Portuguesa continuou errando. Imediatamente Armando Marques decidiu: Santos campeão. Mas faltavam 2 pênaltis e teoricamente a Portuguesa poderia empatar. Verificado o erro, a federação proclamou nos bastidores: Santos e Portuguesa, campeões de 73. E o Armando Marques retornando ao primeiro ano escolar para fazer continha. Uma paradinha, a gente volta já já. Segura aí. Um abraço lá para o Danilo, que é fã da gente, diz ele, desde o tempo da Rádio Cultura. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Guido, mais uma pergunta para o Edu do Pique, vamos lá. O Edu fez vários gols com a camisa do Santos, seleção brasileira, enfim. Mas eu gostaria de saber dele, qual foi, na opinião dele, o gol mais bonito que ele marcou, Edu? Conta pra gente. Bom, os gols, fiz muitos gols, gols bonitos, gols feios, mas que são gols. Mas o gol realmente que me marcou muito, foi um gol assim de muita inteligência e habilidade, foi esse gol que até o telespectador apostou nesse gol. Porque foi um gol contra o Corinthians, uma jogada muito bonita, uma triangulação, Edu, Nenê, Pelé, e de repente a bola veio para mim. E quando o Pelé fez o corta-luz, ele levou 2 jogadores e a bola sobrou para mim. E no domínio, quando eu dominei, já passaram praticamente 2 jogadores do Corinthians. E eu, quando eu olhei, o Ado deu 2 passinhos para frente. Quando ele deu 2 passinhos para frente, eu falei, agora. Eu dei aquela cavadinha, foi aquele golaço que realmente, na minha carreira, foi o gol mais bonito que eu fiz. Não posso dizer que foi o mais importante, mas realmente o gol mais bonito da minha carreira.
Então vamos juntos ver o gol mais bonito que o próprio Edu diz que ele fez na sua carreira. Vamos lá. Edu, de novo para Jair da Costa. Tudo aberto a defesa. Olha o Jair. Golaço de Edu! Gol inteligente, joia, joia! Edu, Santos 4. Corinthians desbaratado e ninguém se mexe no banco, 0. Fala sério. E eu vou te falar, e a tabelinha mais bonita que o Nenê fez. Nenê, Pelé e Edu. Você viu só? De coxa, meteu ali para o Edu, segurou a bola, caixa, que golaço. Edu, você marcou 183 gols na carreira, se não me falha a memória. Você acha que poderia ter feito mais gols pelo Santos ou não? Eu fiz 580 e poucos jogos pelo Santos. E 183 gols. Eu poderia ter atingido uma marca mais forte ainda. Porque de 66 até 74 eu estava sempre servindo a seleção. E então deixava de jogar pelo Santos. Então foram muitos jogos que eu deixei de realizar servindo a seleção brasileira, que quando saía para excursionar, para fazer os jogos, ficava um mês e pouco viajando. E isso daí foi bom para mim, é lógico, mas eu podia ter atingido uma marca muito mais expressiva pelo Santos, tanto de jogos como de gols. E eu fiz 183 gols, que para um ponta são muitos gols, porque eu não cobrava pênalti. Eu até brinco às vezes com o Pepe, falo, Pepe, eu não cobrava pênalti, eu cobrava falta, lógico, mas os gols que eu fiz foram alguns de falta e a maioria de jogadas que eu mesmo preparava ou que nós preparávamos, né, de tabela, essas coisas e tal, e os meias me deixando na cara do gol também, para fazer gols. E isso daí foi muito legal, porque não é fácil você fazer tantos gols, porque a minha especialidade era servir. E eu com certeza servi muitos e muitos gols aí ao Pelé, ao Toninho, entende? A Douglas, Picolé, que também jogamos juntos, entendeu? Então isso é muito legal. Foi muito bom. Edu, você está na história do Santos e o Santos te homenageou também com os seus pés na chamada Calçada da Fama. Vamos ver como foi. Isso vai ligar o resto da minha vida, minha família e para os jovens, né, que estão aí começando, para que trilhem esse caminho, que de repente chegam a fazer o que nós estamos fazendo hoje. Porque essa camisa é um orgulho que nem todos podem ter. Então quando você vestir, tem que honrar. Tem que honrar e esse honrou demais, né, Guido? É verdade, a gente fica feliz da vida de ver o Edu aí com toda essa alegria dele e contando uma história tão linda como essa daí, né? Sabendo que ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores do mundo. E como ele disse, eu vesti a camisa do maior do mundo, que foi o time do Santos. O Edu, Baixada Esporte é uma singela homenagem para você, que é um dos maiores jogadores de futebol, não do Brasil, mas do mundo. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol. Obrigado, Edu. Obrigado, amigos. Eu só tenho que agradecer a vocês, esse carinho que vocês têm pelo Santos, pelo nosso querido Santos Futebol Clube. Não só pelo Santos, né? Pelos times da Baixada, né? Mas o Santos, porque a minha história foi toda no Santos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mandar aqui aquele abraço, mandar aquele beijo para o torcedor santista, e que continue aí nos dando aquela força e torcendo para o nosso peixe, porque com certeza muitos títulos ainda virão. Um abraço a vocês e fiquem com Deus. Beijo! Indo mais uma página aqui do Baixada Esporte homenageando um ícone do futebol mundial. E o Edu continua sendo essa humildade em pessoa e a gente tem um carinho todo especial por ele também. E daqui do Baixada Esporte a gente manda um beijo no seu coração também, Edu. Parabéns por tudo que você fez pelo Santos, o que você representa para o futebol brasileiro na atualidade, porque você é o mestre e eu tenho certeza que muitos torcedores do Santos hoje estão te aplaudindo. Um abraço, meu querido Edu.
Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho. E amanhã, mais uma homenagem, hein? Mais um ícone do futebol brasileiro. Tchau, tchau.